trem fantasma esquecido. O parque já não tinha o mesmo brilho de antes. As luzes piscavam em lâmpadas mortas. A tinta desbotada escorria das fachadas, e o cheiro de ferrugem se misturava ao algodão doce que teimava em ser vendido por ambulantes. O brinquedo mais antigo, escondido no fundo do terreno, era o trem fantasma. Fechado por décadas e reaberto apenas como atração especial para a nova temporada. Os trilhos, enferrujados, serpenteavam para dentro de um enorme galpão de madeira e ferro, com um portão em arco. Acima da entrada, letras descascadas ainda podiam ser lidas. Viagem ao medo. O letreiro rangia ao vento, como se sussurrasse para quem ousasse se aproximar. Na noite da reabertura, filas se formaram, mas a empolgação era estranha, quase forçada. Alguns funcionários afirmavam ter ouvido ruídos durante a reforma. Correntes se arrastando, vozes infantis em meio ao vazio, risadas abafadas quando não havia ninguém lá dentro. O gerente não deu importância. Para ele eram apenas histórias de gente assustada. Quando os primeiros carrinhos foram testados, nada parecia errado. O percurso era simples. Os visitantes embarcavam, atravessavam cortinas de veludo e seguiam pelos corredores escuros, onde bonecos de papel machê surgiam em cenas de terror ultrapassadas. Um esqueleto em pé com uma foice, uma bruxa de nariz comprido, morcegos de borracha pendurados em fios quase invisíveis. Tudo parecia antiquado, mas inofensivo. Porém, à medida que os dias passavam, começaram os relatos. Visitantes reclamavam de sentir mãos frias tocando seus ombros, mesmo estando sozinhos no carrinho. Outros juravam que o trajeto mudava. Portas apareciam onde antes havia paredes, corredores se alongavam mais do que o possível. Alguns afirmaram ter visto pessoas nos cantos. Não bonecos, mas silhuetas imóveis respirando. Um adolescente, pálido de medo, saiu gritando que dentro do trem havia ouvido sua mãe chamando por ele, embora ela estivesse na fila, do lado de fora. Na terceira semana, uma garota desapareceu. Câmeras de segurança mostraram seu embarque. O carrinho percorreu os trilhos normalmente e saiu vazio do outro lado. Nenhuma filmagem interna existia. Os fios de energia queimavam cada vez que alguém tentava instalar câmeras lá dentro. O parque abafou o caso, culpando o desaparecimento a um suposto sumiço voluntário. Mas entre os funcionários, ninguém queria mais se aproximar do brinquedo à noite. Um jovem chamado Daniel, fascinado por exploração urbana e mistérios, decidiu investigar. Chegou ao parque depois do fechamento, pulou as grades enferrujadas e seguiu pelo pátio deserto. As luzes de alguns postes ainda piscavam, iluminando de forma intermitente o galpão do trem fantasma. Empurrou a entrada lateral com esforço. O rangido ecoou pelo interior, seguido por um silêncio denso. O ar estava impregnado de mofo, poeira e algo metálico como sangue antigo. O carrinho solitário descansava sobre os trilhos. A madeira dos bancos estava úmida, como se tivesse absorvido anos de respingos invisíveis. Daniel, com uma lanterna em mãos, sentou-se e deixou o carrinho deslizar para dentro da escuridão. A primeira curva revelou bonecos decadentes cobertos de teias de aranha. Um esqueleto balançava preso por um fio gasto. A bruxa tinha os olhos rachados, o nariz quebrado. O som de engrenagens tentava simular gritos, mas saía apenas um ruído metálico distorcido. Daniel registrava tudo em sua câmera. No entanto, à medida que avançava, os bonecos mudavam de lugar. Olhou para trás e percebeu que a bruxa, antes ao seu lado, agora estava posicionada alguns metros à frente, olhando diretamente para ele. Não havia mecanismos capazes de movê-la. Continuou tentando racionalizar. O carrinho balançava levemente sobre os trilhos, mas o som dos rodados parecia abafado, como se estivesse deslizando sobre algo macio, quase orgânico. Na próxima sala, cortinas pesadas caíam do teto, bloqueando a visão. Quando o carrinho atravessou, Daniel sentiu a textura. Não era tecido, mas carne fria, como pele costurada em tiras. Do outro lado, havia uma fileira de portas. Cada uma se abria lentamente conforme o carrinho passava, revelando interiores diferentes. Em uma sala de hospital com macas manchadas. Em outra, um quarto infantil iluminado por uma luz azulada, onde bonecas sem olhos estavam alinhadas. Na terceira, um espelho enorme refletia não ele, mas outra versão de si mesmo. Pálida, com olhos escurecidos e boca costurada. O coração disparava. A câmera começou a falhar, gravando apenas estática. Mais adiante, o carrinho parou. Os trilhos sumiam, engolidos por uma escuridão absoluta. O silêncio era tão denso que Daniel ouvia o próprio sangue pulsar.
Então, do nada, os alto-falantes antigos ligaram-se, reproduzindo um coro infantil desafinado, cantando uma melodia de ninar. Do teto, mãos pálidas começaram a surgir, pendendo como marionetes. Algumas se mexiam, abrindo e fechando os dedos. Outras apenas balançavam. Daniel tentou levantar-se, mas o banco parecia prendê-lo, como se estivesse grudado em sua pele. O carrinho deslizou novamente, sem trilhos, levado por uma força invisível. Passou por corredores que não estavam no mapa original. Em cada curva, o ambiente se tornava mais estreito, sufocante, como se o galpão se contraísse em torno dele. As paredes respiravam, o teto escorria líquido escuro. Em certo ponto, viu a garota desaparecida, sentada no chão, olhos vidrados, braços estendidos como se implorasse por ajuda. Ao esticar a mão, Daniel percebeu que o rosto dela se dissolvia, derretendo em um sorriso grotesco antes de se transformar em mais um boneco do cenário. Ele gritou, mas sua voz não saiu. O ar parecia ter sido arrancado de seus pulmões. O carrinho acelerou, mergulhando em um túnel final. O som metálico dos trilhos voltou, mas cada estalo parecia um coração batendo. No fim do percurso, luzes fracas piscavam. A saída se aproximava. Daniel sentiu alívio por um instante. Quando atravessou a última cortina, percebeu que não havia retorno. Do lado de fora, ninguém esperava. O portão estava fechado, cadeado enferrujado travando a saída. O carrinho não parou. Apenas seguiu para dentro da escuridão outra vez. Dias depois, o parque anunciou mais uma atração desaparecida. Ninguém encontrou Daniel. A câmera que ele levava surgiu em uma das salas de manutenção, mas os vídeos estavam vazios, com exceção de um único frame. Seu rosto distorcido, olhos pretos, boca aberta em silêncio eterno. E o trem fantasma continuava funcionando. Os visitantes que ousavam entrar saíam pálidos, tremendo, alguns sem conseguir explicar o que tinham visto. Outros nunca saíam, mas os que sobreviviam relatavam sempre o mesmo detalhe. Nas curvas mais escuras, quando as luzes falhavam por alguns segundos, viam um novo boneco adicionado à coleção. Um rapaz jovem, sentado em um carrinho, segurando uma câmera derretida nas mãos. Após o desaparecimento de Daniel, os boatos no parque cresceram como erva daninha. Funcionários pediram demissão, visitantes curiosos começaram a aparecer apenas para tentar espiar o brinquedo de longe, e a direção do parque fechou novamente o galpão, alegando problemas de segurança. Mas o portão nunca permanecia fechado por muito tempo. Cadeados amanheciam quebrados, correntes abertas, mesmo sem sinais de arrombamento. O interior do trem parecia chamar por novas vítimas, como se tivesse fome. Um grupo de jovens exploradores decidiu entrar, atraídos pela fama maldita do brinquedo. Com celulares e lanternas, atravessaram a entrada principal. O ar ali dentro parecia mais pesado do que o do mundo lá fora, como se cada respiração custasse mais esforço. Os carrinhos que antes descansavam em silêncio, agora os aguardavam alinhados, em posição, como se esperassem passageiros. Eles embarcaram. O primeiro trecho foi igual ao de sempre. Bonecos decadentes, cenários de terror ultrapassados. Mas logo o percurso começou a mudar. Trilhos bifurcavam-se, levando cada carrinho para uma direção diferente. Os jovens se separaram sem conseguir evitar. Um deles seguiu por um corredor de paredes cobertas de espelhos. Seu reflexo não o imitava. Movia-se com atraso, sorrindo quando ele não sorria, piscando quando seus olhos estavam abertos. No último espelho, não havia mais reflexo humano. Apenas um corpo decomposto, sentado no carrinho, olhando-o de volta. Outro foi levado a uma sala que imitava um hospital antigo. Macas estavam cobertas por lençóis manchados. O ar cheirava a desinfetante e sangue velho. Um dos lençóis se mexeu. Ele tentou sair. Mas as rodas do carrinho estavam presas, forçando-o a observar enquanto o pano escorregava e revelava um corpo inchado, com a boca costurada. O corpo respirava. O terceiro caiu em um túnel inundado. A água subia lentamente, molhando os trilhos. Algo se movia sob a superfície, arranhando o fundo do carrinho. Garras emergiram, puxando-o para baixo. Seus gritos foram engolidos pelo barulho da água. Nenhum deles conseguiu encontrar o outro. Os corredores mudavam constantemente, como se o brinquedo estivesse vivo, remodelando-se para aprisionar suas presas. Vozes sussurravam nomes, às vezes imitando a voz de familiares. Portas batiam sozinhas. Lanternas falhavam, deixando breves intervalos de escuridão em que formas altas, distorcidas, espiavam de perto. No final, apenas um jovem conseguiu avançar até a suposta saída.
Viu a cortina que separava o interior do parque. O carrinho deslizou para frente. Ele estendeu a mão, quase tocando o ar da noite. Mas do outro lado não havia o parque. Havia apenas mais um galpão, idêntico, com as mesmas fachadas de madeira apodrecida e o mesmo letreiro em arco, repetido infinitamente como um espelho sem fim. O carrinho não parou. Continuou a girar, entrando e saindo de saídas que nunca levavam para fora. O garoto enlouqueceu, os olhos fixos no ciclo eterno, até que seu carrinho sumiu em uma curva, engolido pela escuridão. Na semana seguinte, o parque foi fechado de vez. Grades erguidas, o terreno lacrado. O trem fantasma, entretanto, permanecia lá dentro, imóvel por fora, mas ativo em sua fome silenciosa. Alguns moradores afirmavam ouvir gritos abafados vindos do galpão durante a madrugada. Outros diziam ver os carrinhos andando sozinhos, carregando passageiros invisíveis. Anos depois, quando o parque já estava abandonado e em ruínas, exploradores urbanos ainda arriscavam invadir. Alguns voltavam aterrorizados, jurando ter visto novas figuras de cera no interior. Bonecos que se pareciam demais com pessoas reais desaparecidas. Outros nunca voltavam. E assim o trem fantasma continuava a crescer, engolindo vidas e transformando-as em parte de sua cenografia grotesca. Seu destino final nunca era a saída. Sempre havia mais um corredor, mais uma curva, mais um túnel à frente. Um ciclo eterno, impossível de quebrar. Porque o brinquedo não era apenas madeira, ferro e bonecos antigos. Era um organismo vivo, alimentado pelo medo. E cada pessoa que se aventurava em seus trilhos tornava-se parte dele, para sempre.